Bom, ok, a gente já viu aí nesse assunto de 6 graus de separação, né, o fenômeno do mundo pequeno, a gente já viu 2 modelos. Primeiro, o do Watt's-Strogats, né, que ele explicava o por que que nessas redes a gente tem caminhos pequenos, mas ele não explicava o fato da gente conseguir fazer a tal da busca descentralizada, né? Ou seja, as pessoas encontrarem o caminho da carta, mesmo sem ter a informação global, de maneira descentralizadas, né? Sem ter um algoritmo que coordena toda a coisa, né? E aí o segundo modelo justamente era o modelo de Kleinberg, lá que ele vinha com aquela ideia de colocar as distâncias, né? Tipo assim, então você usava aquela distância, a gente viu que tinha um número mágico aqui ao quadrado, aqui, né, que era o Q igual a 2, que fazia com que a gente gerasse links assim, a distância sei lá, grande, aí um quarto, um oitavo e assim por diante, né, de forma com que esses links eles estavam bem distribuídos e aí sim você poderia realizar a busca descentralizada e as cartas chegarem ao seu destino, tá? Beleza, então assim, aparentemente a gente está com um modelo interessante, que é o modelo de Kleinberg, né? Esse que incorpora essa melhoria aqui. E a gente poderia testar se na prática as coisas estão de acordo com o modelo, né? Porque a gente tem um modelo teórico, então vamos voltar para a prática e validar esse modelo na prática, tá? E aí, assim, logo de cara, quando a gente faz isso, a gente já vai ver que tem algum probleminha, a gente tem que modificar alguma coisa, tá? Então, como é que é? É, a gente gostaria de fazer uma análise empírica para verificar lá o Q igual a 2, né? E aí eles pegaram essa rede social aqui, que eu nem sei se existe ainda hoje, tá? Um tal de Live Journal, é, porque nessa rede social aqui você poderia fornecer o CEP. Você poderia dizer aonde que as pessoas estavam localizadas, tá? Então, nesse experimento que fizeram, era uma análise de quase 500 mil usuários e as suas conexões, tá? Para quem tinha fornecido o CEP. Só que daí, se você fosse olhar, a concentração dos CEPs, ela estava desse jeito aqui, ó. Você vê, por exemplo, que nessa região central aqui dos Estados Unidos, tá? Não tinha muita gente, tá? Qual que é o problema disso daí? O problema é que a gente tinha assumido lá, tanto no modelo de Watt's-Strogats quanto no modelo de Kleinberg, que as pessoas estavam assim, super bem distribuídas, assim, igualmente distribuídas em cima da região geográfica, né? Mas não é o que está escrito, não é o que a gente descobre aqui. E, obviamente a gente não precisa saber, né, plotar aqui alguma coisa com o CEP assim para saber que na vida real tem regiões que são mais habitadas e outras regiões são menos habitadas, tá? Então, o problema aqui, logo de cara, quando você quer fazer experimento, o problema é a distribuição geográfica não uniforme, tá? E o modelo lá, quando o Q igual a 2, ele vai ser útil só quando os pontos estão uniformemente distribuídos no plano, que seria uma coisa parecida com isso daqui, tá? Então, como é que faz para a gente verificar se esse Q igual a 2 funciona, se os modelos são bons, né? Aí o pessoal arranjou uma alternativa, tá? Uma alternativa é assim que você vai criar os links usando o seu rank, é, que é uma posição relativa ao invés da distância. Então, o que é o rank? O rank é assim, é, tipo, eu sou um nó, um vértice V, tá? Talvez eu não tenha tantos nós assim, talvez os meus vizinhos eles estejam assim meio que não estão tudo uniforme, né, nas distâncias, estão tudo meio que aleatório, tá? Mas o cara que está mais próximo de mim, eu falo que ele tem o rank 1, tá? O segundo cara mais próximo, o rank 2, tá? E assim por diante, tá? Então, ó, o rank eu sou o nó V. O rank do W vai ser igual a I se o W é o iésimo mais próximo de V. Então, se esse cara aqui, o W, sei lá, esse W aqui, ele vai ter o rank 1, porque ele é o mais próximo. Esse outro W' aqui vai ter o rank 2, tá? E assim por diante, tá? É, então, a gente usa esse rank ao invés de usar distância, tá? Por quê? Para eliminar o problema de distribuições geográficas não uniformes. Então, assim, em vez de se falar agora assim, os caras que estão a tantos metros de distância, não fala assim, o que está mais próximo, o
que está mais próximo, o segundo que está mais próximo, o terceiro que está mais próximo, tá? E aí, você meio que altera lá o modelo do Kleinberg, porque o modelo do Kleinberg era assim, a distância, né, do V para o W elevado a Q, tá? Agora não, agora a gente vai ignorar isso daqui e vai trabalhar dessa forma aqui, ó. O nó V, ele cria um link aleatório para um W lá, com essa probabilidade aqui, tá? Então é 1 dividido pelo rank, né? Quer dizer, o rank, né, de cada um, a gente falou, rank 1, rank 2, rank 3, tá? Elevado a um certo P aqui, tá? Esse P vai meio que fazer o papel do Q, mas assim, ele faz o papel do Q, mas a gente vai ver que não é bem igual as coisas aí, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um exemplinho legal aqui, que eu sou o nó V, tá? E aí tem os caras, por exemplo, esse cara aqui que tá, esse cara aqui acho que é o mais próximo, né? Então esse daqui ganharia o rank 1, tá? Esse daqui ganharia o rank 1. Aí depois você tem que ver aqui quem que é o 2, 3, 4, mas você tem assim, ó, você tem dentro dessa bolota aqui, você tem 6 vértices. O W, então, ele seria o cara que tá com o rank 7, porque ele seria o sétimo cara mais próximo, tá? Então, como é que eu faço para criar um link para o W, né? Quer dizer, primeiro você escolhe K links aleatórios. Vamos supor que o W, né, você escolheu um carinha aqui, você escolheu um carinha lá, você escolheu um cara. Só que você ainda não sabe se você vai criar os links aleatórios, né? E você escolheu o W também, vamos supor, tá? Aí você fica naquela história. Será que eu crio o link com o W? Não sei, tá? Eu já escolhi eles, então esses carinhas, esses K vermelhinhos eu já escolhi, tá? Só que eu preciso ainda fazer mais um teste aqui, né? Então, eu vou criar essa aresta aqui com probabilidade 1 sobre 7, porque 7 é o rank do W, elevado a P, tá? 1 sobre 7 elevado a P, tá? E da mesma forma que anteriormente, à medida que você vai pegando nós mais distantes, vai diminuindo a chance de você ter de você gerar as arestas, tá? Então, aqui, da mesma forma, a nossa ideia é ter aquele botão igual o Q aqui, né? Esse Q, ele é um botão para você meio que balancear os links próximos com os links distantes, né? Tá? Se você deixasse o Q lá bem pequenininho, você gerava só links distantes. Se você deixava o Q muito alto, você gerava só links próximos, né? E aí a gente chegou naquele meio termo, que é o Q igual a 2. Agora, como é que funciona aqui o P? O P é a mesma coisa. A gente também teria que achar esse sweet spot, né? Esse melhor ponto ali, né? Para a gente botar o P e ele gerar os links naquelas escalas de resolução, como eu tinha chamado antes lá, tá? Bom, vamos supor aqui, se eu estivesse trabalhando com o modelo, vamos supor que você está numa população em que elas estão super bem distribuídas, tá? Mas eu ainda estou usando essa ideia do rank aqui, tá? Então, quando você pega, por exemplo, um cara que está aqui, a gente já tinha feito isso, né? Que como as coisas estão bem distribuídas, você sabe que você tem aproximadamente, na distância D, você tem aproximadamente D ao quadrado carinhas que vem antes aqui, né? Então, esse cara aqui, ele teria aproximadamente o rank D ao quadrado. Rank D ao quadrado. Então, se você fosse tentar gerar uma aresta aleatória para ele, tá? Uma daquelas arestinhas aleatórias, tá? Com qual probabilidade que seria gerada as arestas? Seria 1 sobre, qual que é o rank desse cara? Seria aproximadamente D ao quadrado, tá? Elevado a P, tá? Só que aí talvez, aqui que é interessante, porque daí você fala assim, bom, se eu deixar o P igual a 1, né, ou seja, 1 sobre D ao quadrado, eu já recaio naquele Q lá que eu tinha, já era quadrado aqui, né, tá? Então, de certa forma, se você está trabalhando aqui já numa população em que as coisas estão bem distribuídas no plano, tá? Você usa o P igual a 1, tá? Usa o P igual a 1 que vai dar boa. Vai dar lá o nosso
No fundo vai já dar o nosso Q igual a 2 aqui, tá? Então talvez o P, né? O P, na verdade, talvez a melhor coisa seja setar ele como 1. Mas a gente ainda não sabe, tá? É só uma suposição teórica, né? Então, ó, se o P for igual a 1 e a população for uniformemente distribuída, então, né, eu tenho D quadrado de nós mais próximos, e assim o P igual a 1 é uma generalização da distribuição do inverso do quadrado. Quer dizer, na verdade, quando você seta P igual a 1, você fica no inverso do quadrado, fica exatamente no inverso do quadrado, desde que a população seja uniformemente distribuída, né? Agora, será que o P igual a 1 funcionaria para populações que não são uniformemente distribuídas? Tá? Então tá. Essa pergunta, né? Será que o P igual a 1 é o ponto bom, né? O sweet spot ali, né? Baseado nessa propriedade aqui, que é uma hipótese, ainda a gente não sabe, a gente vai testar essa propriedade aqui. Para construir uma rede que tem busca descentralizada eficiente, tá? Crie um link para cada nó com probabilidade que é inversamente proporcional ao número de nós mais perto, né? Em matematiquês, o que está escrito aqui, inversamente proporcional ao rank, tá? Do W, tá? Só inversamente proporcional, não é quadraticamente inversamente proporcional, não é. É só fazer isso daqui. Então, isso daqui seria a nossa hipótese. Essa propriedade é uma hipótese, tá? A gente ainda tem que testar essa hipótese aqui e ver se ela é verdade, tá? Será que é isso mesmo? Tá? Então, o que a gente gostaria de que acontecesse aqui é uma coisa assim, ó. Talvez voltar aqui melhor, né? O que eu gostaria que acontecesse quando eu fizesse experimentos reais, porque agora eu bolei um outro jeito aqui, né? Eu bolei esse jeito do ranking para dar conta de populações que não são igualmente distribuídas no plano, tá? E o que eu gostaria de acontecer é alguma coisa assim, ó, tipo, vamos supor que tem um gráfico aqui, tá? Aqui, nesse eixo aqui, está a probabilidade de ser amigos, tá? E aqui, assim, nesse outro eixo aqui, tá tipo assim, é o rank, né? O rank. Eu tenho uma vontade de falar que é distância, mas vamos falar o rank, tá? Então vamos pensar assim, ó. Se eu tenho caras à distância, vamos dizer, 10, tá? Eu gostaria que talvez, né, vamos pensar, caras à distância 10, distância 100, você pode pensar que são aquelas bolinhas aqui, né? Vamos dizer, aqui está a distância 10, aqui está o quadrado do 10, seria a distância 100, tá? A distância 100. E aí, ainda mais para cima aqui, você teria a distância 1000, né? Sempre meio que naquela ideia de dobrar ou multiplicar por 10 a distância, né? Enfim, distância 1000, né? E aí o que eu gostaria, né? Eu gostaria que a probabilidade de você criar aquelas arestas aleatórias sejam assim mais ou menos bem equilibradas, uma para cá e uma para cá, tá? Mas na verdade, para eu criar uma aresta para cá, né? Para por exemplo, esses 1000 carinhas aqui que estão aqui, né? Eu gostaria de criar só uma aresta nessa população. Então, talvez, se eu fosse fazer aqui a probabilidade de ser amigo para esse 1000 aqui, tem que ser uma probabilidade bem baixa. Tinha que ser algo do tipo assim, 10 elevado a menos 3, que seria tipo 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1 sobre 1000, tá? E aí, mesma coisa, do 100 aqui, para eu criar uma única aresta aqui, do V para o 100, tá? Eu gostaria de criar, da probabilidade de, como eu tenho 100 amigos aqui, que estão a essa distância, né? Eu gostaria de criar só uma amizade ali. Então, a probabilidade que eu gostaria é que fosse assim, tipo, 10 elevado a menos 2, tá? Então, por quê? Porque se fosse 10 elevado a menos 2, tá? Eu teria só um amigo aqui também, né? E mesma coisa para o 10 aqui, daí o 10 seria 10 elevado a menos 1, tá? A probabilidade de ser amigo, tá?
Por que eu queria isso daqui? Então, novamente, só para repetir, porque se eu tivesse um gráfico que se comportasse dessa forma aqui, tá? Significa que a distância 10 eu tenho, a probabilidade é 1 sobre 10 de ter amigo, então se eu tenho 10 caras aqui nessa bolinha, nessa bolota aqui, a chance de ter um amigo aqui, o número esperado de amigos que eu tenho aqui de conexões aleatórias que eu tenho aqui é uma. Se eu tenho 100 amigos nessa segunda bola aqui, e a probabilidade é 1 sobre 100, então o número esperado de arestas que eu tenho para essa segunda bolota aqui é uma aresta aleatória. Tá? E aí eu vou respeitar aquilo que a gente tinha visto anteriormente lá, aquelas distâncias de escala lá, né? Uma super longa distância, aí uma na distância média, outra na distância aqui, né? E assim por diante, tá? Então eu gostaria, né, de ter uma coisa parecida com isso daqui, tá? Aí sim, a gente pode agora voltar lá no experimento do Live Journal aqui, né? Por quê? Porque agora eu tenho um jeito para tratar populações que estão distribuídas de maneira não uniforme e eu já sei mais ou menos o que eu quero. Eu gostaria que quando eu fizesse os experimentos, né, eu tivesse um gráfico parecido com isso daqui, tá? Porque indicaria justamente que eu criei as arestas aqui da maneira, né, como isso daqui, assim, tá? Então, beleza. Daí o que os caras fizeram? Botaram para rodar o experimento lá e chegaram nessas conclusões aqui, ó. Então, assim, a gente considerou pares de nós onde um atribui ao outro o rank igual a R. Tá? Tipo, basicamente você está falando assim, ó, eu estou fixando um vértice V aqui, pegando todo mundo que está a uma distância, sei lá, de R aqui. Tá? Sei lá, você podia pensar o R, daí depois você tem aqueles outros R lá, que são os R's que levam mais a distância lá, né? Seria um outro R, um R' e tal. Mas vamos supor aqui só pegando esses carinhas que estão dentro dessa bolota aqui. Tá? Dessa bolota aqui. Tá? E aí eu quero saber qual que é a fração desses pares aqui, desses carinhas aqui, que são realmente amigos, tá? Porque eu gostaria que quando eu fosse gerar uma aresta, eu só gerasse uma aresta aqui, tá? Mesma coisa, só gerasse uma aresta para a próxima distância aqui, né? Que não é distância, é rank, né? Então, essa fração decresce proporcional a 1 sobre R, tá? Então, de fato, sim, né? Aqui tem o resultado aqui dos experimentos, tá? Então, é justamente isso que eu tinha falado, né? Vamos pegar aqui, ó. Aqui, né? Aqui tá falando o rank e a probabilidade. Então, se o cara tá, sei lá, o rank de, vamos dizer, 10 elevado a 4, tá? Você vai ver aqui, ele tá, sei lá, a probabilidade de ser amigo é, sei lá, 10 elevado a menos 8, tá? O cara tá 10 elevado a 5, a probabilidade de ser amigo é 1 sobre 10 elevado a menos 9, ou algo assim. Tá? A parte importante aqui é justamente essa reta aqui. Tá? Porque isso daqui indica o quê? Indica que, na verdade, usar o P igual a 1, tá? O P aqui, ó, igual a 1, é o sweet spot, né? Da mesma forma que eu tinha lá o Q igual a 2 era o sweet spot para quando eu estava usando distâncias, aqui usar o P igual a 1 é o sweet spot para quando eu estou usando rank ao invés de distância, tá? Pode ver aqui, ó, até deixa eu apagar aqui, ó, pode ver aqui que a conclusão deles aqui, ó, é a linhazinha azul pontilhada é o P igual a 1.05 e a linhazinha vermelha é 1 sobre R elevado a 1, né? R elevado a 1, tá? Então as coisas elas estão aqui, ó, mais ou menos nessa, né, entre 1 e 1.05, né? Ou seja, é o 1 ali que a gente tinha falado. Né? E as coisas estão se comportando assim. A diferença do gráfico da esquerda para a direita é que aqui ele pegou assim, tipo, no país inteiro, e aqui ele meio que dividiu por costa leste e costa oeste, assim, tá? Então a costa leste é o vermelhinho, a costa oeste é as partes azuis ali, né, do gráfico, tá? Mas enfim, da mesma forma você chegou aqui com uma linha reta aqui e uma linha reta aqui, tá? Então, sim, você comprovou na prática que o P igual a 1 é o valor mágico, né?
que significa? Que significa que significa que usando P igual a 1, na verdade, é a quantidade de links, né? Quantidade de links não, é o que daria mais ou menos esse tipo de situação aqui, né? Links para várias distâncias, mas meio que bem distribuídos nas distâncias, tá? Bom, também tem experimento lá para o Facebook, tá? Meio que seguindo essa linha aí, eu não sei como que eles identificaram a questão de CEP, talvez por questão de cidade, talvez. Fizeram experimento e chegaram lá que o P, né, do rank é aproximadamente 0,95, tá? O que indica aí também é mais ou menos essa questão de como é que os laços aleatórios eles estão distribuídos na vida real, vamos dizer assim, tá? E se eu fosse criar um modelo matemático para botar no computador e realizar vários experimentos, eu poderia criar grafos com pontos distribuídos aleatoriamente no plano, tá? Mas aí o jeito que eu ia conectar seria baseado nessa fórmula aqui e isso ia simular o que acontece na vida real, tá? Essa que é a ideia. Então eu tenho um bom modelo agora sim, agora parece que eu estou com um bom modelo que representa o que acontece de verdade nas redes, tá? Bom, só para fechar aqui, é interessante a gente pensar na sequência de conclusões aqui que a gente tirou nesse assunto aqui dos fenômenos do mundo pequeno, né? Primeiro, você tinha lá o experimento do Milgram, tá? Ele percebeu que existiam caminhos curtos e que as pessoas conseguem encontrar de forma eficaz. Aí depois você constrói modelos matemáticos para você modelar as duas principais características, tá? E aí, assim, primeiro você tem um modelo matemático que ele só modelava a característica A. Aí você modela melhor o modelo matemático. Daí você vai conseguir modelar a característica B, tá? Aí você faz uma previsão com base nos modelos, né? Usando lá aquele expoente de clustering igual a 2, lá, Q igual a 2, tá? E aí você volta para a parte prática, né? Assim, para experimentos do mundo real, né? A parte empírica da coisa para validar essa previsão aqui, tá? Só que daí, aí tá, você usou lá o Live Journal, o Facebook, tá? Mas daí você percebeu que você teve que novamente voltar aqui e alterar os modelos matemáticos, né? Tá? No fundo, o que está acontecendo aqui é assim, então você tem experimento, reconhece características do experimento, cria modelos matemáticos para chegar nessas características do experimento, aí você tenta voltar para fazer experimentos para validar os modelos matemáticos, e aí você refina os modelos matemáticos novamente, tá? Para validar novamente o que acontece na prática. Na verdade, você está tendo Na verdade, isso daí chama-se método científico, né? Que assim, a gente não está tão acostumado em computação com método científico, porque a gente não tem muito essa coisa de como é que é assim, tipo, ver o que acontece no mundo real, tentar bolar uma teoria, né? Aí depois refinar essa teoria, voltando para validar ela no mundo real, e aí, né, fazendo esses refinamentos sucessivos. A gente não tem muito isso em computação, mas, por exemplo, o pessoal de física está acostumado com isso daí. E isso é bem legal porque, de certa forma, na disciplina de redes sociais, né, nesse curso de redes sociais e econômicas, isso faz muito sentido em muitas das situações, porque a gente, apesar de a gente ter a parte computacional da coisa, mas a gente não está só conectado com essa parte, assim, com só a parte teórica. Não, a gente vai lá no mundo real para ver se as coisas que a gente está fazendo aqui na parte teórica, se elas fazem sentido, tá? Então, eu acho que é interessante, assim, você pensar nisso daí, né? Nessa forma de você ir melhorando, assim, principalmente quando você está trabalhando com modelar situações, assim, que aparecem na prática, que aparecem no mundo real, tá? A disciplina de redes sociais, ela é um exemplo onde a gente tem que fazer isso, né? E não é comum fazer isso na computação, né? Mas levem isso assim como uma prática, tá? Uma prática aí do método científico, tá bom?